Oi pessoal, hoje num clima típico de inverno, já estamos com horário de 9 horas da manhã, o sol aos poucos está saindo, mas o cenário que a gente mostra de uma forte cerração, neblina, nevoeiro, independente como chamarem, é o cenário perfeito para a gente explicar didaticamente como nós devemos observar um dos principais fundamentos na horticultura em geral, mas hoje tratando da fruticultura, em relação à localização, a importância que isso representa em todo o processo produtivo, principalmente no que diz respeito a doenças e pragas que podem aparecer durante o processo de produção. Por que nós falamos isso? A localização do nosso pomar, tratando de hemisfério sul, ou seja, tudo que está abaixo da linha do Equador, a localização ideal é a localização norte-sul. Por quê? O nosso objetivo é que fique posicionado de frente para o nascer do sol, ou seja, o sol nasce no leste, se põe no oeste, fazendo uma trajetória circular, ele vai atingir todas as plantas, desde que elas estejam na localização norte-sul. Claro que isso dentro de um relevo adequado, dentro de condições de controle de erosão e demais situações que podem aparecer nesse percurso. Mas num ambiente, numa topografia ideal, nossa localização sempre deve ter como princípio esse direcionamento. E por que isso? Porque é tão importante que o pomar receba os raios solares já na primeira hora da manhã. Vocês veem que nossas plantas aqui, com esse orvalho que se estende até agora e em outras épocas pode se estender quase até o meio-dia, isso vai refletir no período que a planta permanece molhada, as folhas, os frutos, as flores, o tronco, os galhos, toda ela permanece úmida. Esse ambiente associado principalmente no final do verão, no início do outono, a altas temperaturas, e aí nós tratamos de citros, vai favorecer o aparecimento de várias doenças, principalmente doenças fúngicas e viroses. Dentre as tantas doenças que nós podemos elencar dentro de um cenário de umidade excessiva, período de molhamento da planta por um bom tempo e elevadas temperaturas, nós queremos hoje abordar uma das doenças que mais prejudica o nosso pomar, principalmente em se tratando de laranjas Valência e laranja-pera e as limas. E dentro das limas ácidas, claro, que a gente destaca o limão Tahiti, que na verdade é uma lima. Então queremos apresentar para vocês a doença da podridão floral, mais conhecida por estrelinha. Então aproveitem este vídeo para aprender e para a gente buscar minimizar este problema. A podridão floral dos citros, ou conhecida como a doença da estrelinha, ela é causada pelos fungos do gênero Coletotrichum e ela afeta as flores das plantas e frutos jovens dos citros. Então os primeiros sintomas podem aparecer 48 horas após a infecção dos diferentes fungos e primeiro formam-se lesões de cor alaranjada nas pétalas e depois aparecem as necroses, que são a morte dos tecidos dessas pétalas. Os frutos pequenos, recém-formados, eles caem e aí ficam os cálices presos nos ramos, dando o formato de estrela, por isso o nome popular estrelinha. E as folhas próximas ao local contaminado, elas ficam torcidas. Então são vários sintomas que a gente pode visualizar
com essa doença. O período crítico de infestação dessa doença ocorre nas diferentes fases de formação do fruto. Então nós temos a fase do botão verde, bem inicial, antes da abertura da flor. Depois nós temos a fase do botão branco, seguido pelas fases do botão expandido e depois a flor aberta. E por fim, a queda das pétalas e a formação do chumbinho. As duas fases mais críticas são a fase do botão expandido e da flor aberta, e seguida por uma fase um pouco menos crítica, que é a formação do botão branco. Então, durante toda a formação do fruto, desde a fase do botão verde até a formação do chumbinho, é fundamental mantermos um controle da incidência dessa doença. Se nós observarmos uma planta que já está chegando no seu período final de maturação dos frutos ou próximo da colheita, nós, nos aproximando dela, podemos observar, através da presença, da formação da estrelinha, o prejuízo que essa doença pode causar, sendo que nós temos uma perda significativa de formação de frutos, e isso vai acarretar no prejuízo na parte da comercialização e mesmo no consumo, visto que todas essas formações de estrelinha são frutos que não se formaram, não se concretizaram, não chegaram ao seu processo final. Bom, nós já vimos no início do vídeo em relação ao principal fator causador que favorece a incidência dessa doença. Então, a umidade e temperaturas elevadas favorecem a infecção das flores, mas é o período prolongado de umidade o fator determinante para a ocorrência da doença. Então, invernos chuvosos, com intensas cerrações, neblinas, que vão manter o orvalho nas folhas, nas pétalas das flores, principalmente durante o período de floração, por bastante tempo, por muitas horas e durante alguns dias, às vezes, dependendo do clima da época, são ideais para a manifestação da podridão floral. Então, como medidas de prevenção, a gente passa algumas. Primeiro, manter a planta nutrida adequadamente, porque uma planta nutrida é uma planta sadia, ela vai ter mais resistência. O tratamento de inverno, nós devemos utilizar a calda sulfocálcica, que nós já abordamos em outro vídeo, porque ela precisa ser aplicada antes das florações, porque isso diminui a população dos esporos que causam essa doença. Apenas o controle com a calda bordaleza ou produtos à base de cobre já se mostraram ineficientes e ineficazes no controle dessa doença, para quem é objetivo o controle orgânico. Manter uma cobertura verde no pomar, nós já salientamos várias vezes, porque isso evita o respingo da chuva diretamente no solo e vai evitar esse respingo nas folhas, nas flores dessas plantas. Manter quebra-ventos no pomar, principalmente em regiões de ventos frios, de maior ocorrência, porque eles também vão atacar patógenos que podem afetar o nosso pomar. Em regiões de invernos secos, onde nós temos a possibilidade de irrigação das plantas, isso pode ajudar numa florada mais uniforme e com isso também ajuda nos tratamentos. As plantas debilitadas nós devemos retirar do pomar, porque isso causará mais problemas. Existe já a possibilidade de uso de um controle biológico, no caso da agricultura orgânica, e o uso de caldas fertilizantes, biofertilizantes, e a intercalação da calda sulfocálcica e a calda bordaleza nas fases
críticas que a gente já falou anteriormente. Para o controle convencional, é preciso primeiro fazer um calendário do período de floração de cada pomar, assim como também no controle orgânico, e quanto tempo será gasto na pulverização das plantas. Em épocas de chuvas de longos períodos, os tratamentos eles devem ser feitos a cada semana ou então logo após a chuva. E atualmente a recomendação é fazer o tratamento no período em que os botões florais estiverem verdes. Então são algumas dicas que a gente quer deixar para vocês, sabendo dos graves problemas que essa doença causa, dos graves prejuízos que vocês puderam ver nas plantas que a gente mostrou com alta incidência da estrelinha. E esperamos assim que vocês divulguem, que vocês compartilhem essa informação e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.